Índice Corresp, o que é essa combinação de funções e será que ela é melhor do que o PROC-V? Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em Excel e Power BI, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através dessas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos por aqui, já curte aqui esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder. Então vamos lá, vamos falar dessa combinação tão interessante, tão falada no dia a dia, que é a combinação de índice Corresp. Para a gente entender se ela é ou não melhor do que o PROC-V e quando é ou não recomendado utilizá-la, vamos entender novamente qual é a função do PROC-V na prática? Então olha só, estamos aqui com essa tabela onde nós temos uma base de vendas com o código de cada uma das vendas que foi realizada, o nome do produto, quantos itens foram vendidos em cada uma dessas operações e o faturamento alcançado em cada um desses processos também. Então, para cada código de venda, nós temos um produto, uma quantidade de itens e o faturamento total. Cada código de venda sendo único. Então, o código 15936 existe aqui apenas uma vez. Como que a gente faria para buscar qual foi o produto vendido de um determinado código? Só selecionando. Então, eu quero selecionar aqui o código e eu quero que já retorne qual foi o produto que foi vendido, sem precisar ficar procurando na mão. Para isso, a gente pode utilizar a função PROC-V. Então, a função PROC-V ela vai fazer o quê? Ela vai procurar um valor dentro de uma tabela e vai retornar uma informação dentro dela. Então, como que ficaria aqui essa estrutura? Então, para isso, vamos utilizar a função PROC-V. Caso você esteja utilizando o Excel em inglês, é a função VLOOKUP. É exatamente o mesmo processo, exatamente a mesma estrutura. Então, PROC-V, primeira informação que a gente precisa colocar dentro da função PROC-V é qual é o valor que nós vamos procurar. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero olhar para o código que está aqui dentro e procurar esse código dentro dessa tabela, certo? Então, nós vamos selecionar aqui o valor que nós queremos procurar. Selecionamos, ponto e vírgula. Próxima estrutura, próximo elemento que a gente precisa colocar aqui dentro é qual é a tabela onde nós iremos procurar. E aqui um ponto muito importante, quando você for selecionar essa tabela, o valor que você está procurando precisa estar na coluna à direita. Precisa ser a primeira coluna dessa tabela que você selecionou para que ele possa fazer essa procura e encontrar e retornar uma outra informação. Então, se eu quero aqui retornar qual é o produto que foi vendido, eu vou procurar aqui dentro dessa tabela e necessariamente a primeira coluna precisa ser a coluna de código de venda. Então, vamos selecionar, cliquei aqui na primeira célula, vou apertar as teclas Ctrl, Shift e seta para baixo, desceu até a última linha, e agora Ctrl, Shift e seta para o lado direito. Apertei, olha o que aconteceu, selecionou aqui todas as colunas também. Vou apertar aqui um F4 para travar esse intervalo, então eu não quero que ele movimente em hipótese alguma, ponto e vírgula. Terceiro elemento é qual é o número da coluna que eu quero retornar. Então, se eu quero retornar aqui qual foi o produto vendido, eu quero retornar a primeira, segunda coluna. Então, vou colocar aqui o número 2. Ponto e vírgula novamente, você pode escrever falso ou o número 0. Quando nós colocamos aqui a correspondência falsa, significa que nós queremos buscar exatamente esse valor. Então, eu quero procurar exatamente onde tiver 90, 91, 6. Se tiver um a mais, um a menos, eu não quero. Eu quero exatamente esse valor. Então, tanto você pode escrever falso, como você pode colocar aqui o número 0. Legal? Vamos dar um Enter e retornou aqui fogão. Então, o código 9.916 foi o produto fogão. Vamos confirmar? Selecionei aqui. Vamos apertar aqui em classificar e filtrar, filtro, e vamos procurar aqui por esse código. Eu vou copiar aqui esse código, vamos aqui na setinha, quando eu jogo ele aqui dentro, já apareceu, vou dar um OK. Produto vendido, fogão, deu certinho. Vamos limpar aqui toda essa seleção e temos aqui de volta. Então o PROC-V, ele funciona exatamente desse jeito que nós vimos. Agora vamos entender como funciona o índice Corresp e vamos avaliar quais são as vantagens de utilizar ele no dia a dia. Então, se você já quer ver aqui como funciona o índice Corresp e você tá doido para aprender como utilizar ele no seu dia a dia, não se esqueça aqui de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e já me conta aqui se você já conhecia essa opção, hein? Então vamos lá, como que a gente faz então para aplicar agora o índice Corresp dentro dessa situação? Então,
voltei aqui para essa tabela. Nesse caso aqui foi bem simples, né? Nós tínhamos aqui a informação, a esquerda, tudo perfeito. Agora, como que funcionaria o PROC-V nesse caso? A tabela é exatamente a mesma, no entanto, olha o que aconteceu. O código de venda não está mais na primeira coluna, ele agora está na segunda e o produto vendido está para trás. Quando a gente tem esse tipo de estrutura, o PROC-V ele começa a dar mais trabalho. Por quê? Lembra que eu falei que a primeira coluna precisa ser a coluna da informação que você está procurando? Então, se eu vier aqui, ó, vou colocar PROC-V, vou fazer o quê? Quero procurar esse código, certo? Ponto e vírgula. Onde? Nessa tabela. Só que o código de venda necessariamente precisa ser a primeira coluna à esquerda. Então, eu não conseguiria, ó, procurar para cá. Por quê? Ele precisa ser a primeira coluna, só que o produto que é o que eu quero retornar, ele tá atrás. Se eu tentasse fazer assim, ó, vamos selecionar todo mundo? Ctrl Shift para baixo, selecionei até a última linha. Ctrl Shift para o lado, selecionei todas as colunas, tá? Ctrl Shift, seta para o lado, Ctrl Shift, seta para baixo, tá? Esse é o atalho para você fazer a seleção até a última linha e até a última coluna. F4 para travar, ponto e vírgula. Eu quero retornar o quê? A coluna número 1. Vamos ver se dá certo? Ó, número 1, ponto e vírgula, 0. Quando eu dou um Enter aqui, ele deu esse erro. O que é esse erro? Esse erro é o erro de não encontrado. Por quê? Ele está procurando o código na primeira coluna, então ele está procurando aqui dentro. Só que ele não vai achar, porque o código está na segunda coluna. É aqui que o índice CORRESP começa a fazer muito mais sentido, porque ele não tem essas limitações. Então vamos entender aqui como funciona o índice CORRESP, a combinação deles, utilizando como um PROC-V, uma função de procura. Então, o índice CORRESP nada mais são do que duas funções que nós iremos combinar e utilizá-las em conjunto, para ter exatamente o mesmo efeito que o PROC-V teria. Então, a função CORRESP, ela irá retornar o número em que uma informação foi encontrada, o número da linha em que uma informação foi encontrada. Já a função índice, ela vai retornar o valor que está dentro de uma célula em específico. Então, basicamente é o seguinte, se eu quero procurar o código 40610, eu quero saber, primeiramente, qual é o número da linha, em qual posição esse código está dentro aqui da minha coluna de código de venda. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos primeiramente procurar por CORRESP, ó. Então, CORRESP, o que eu quero? Eu quero procurar esse código aqui. Então, vou selecionar esse código. Ponto e vírgula. Onde eu quero procurar? Eu quero procurar ele dentro da coluna aqui de código de venda. Então, eu vou selecionar a primeira célula, Ctrl Shift para baixo. Ctrl Shift para baixo, foi até a última linha, ponto e vírgula novamente. E agora a gente precisa definir qual é a correspondência. E a função CORRESP, ela tem três correspondências. Menor do que, correspondência exata ou maior do que. O que eu quero aqui? Nesse caso, eu quero procurar exatamente esse código, 40610. Não quero nem maior, nem menor. Então, eu vou colocar aqui o número 0, porque eu quero procurar exatamente esse número. Vou colocar aqui o número 0, vou dar um Enter. Olha só, retornou o número 7. Por que será? Vamos analisar aqui essa tabela, ó. Número 7. Se eu começar a contar as linhas a partir da primeira linha, olha só. Código de venda, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, a posição de número 7 é exatamente esse código aqui que a gente procurou. Então, ele retornou qual é o número, qual é a posição em que esse código aqui está da seleção que nós fizemos. Agora, se eu vier aqui e alterar para um outro código, olha só o que vai acontecer. Vou procurar um outro código aqui para baixo, 93728. Ela é a posição de número 85. Então, a função CORRESP vai mostrar qual é a posição que o valor que você está procurando está dentro de um intervalo, dentro de uma matriz. E a função índice, ela vai falar qual é o valor que está dentro de uma determinada posição. Então, ela faz o contrário. Ao invés de procurar e informar qual é a posição, ela vai procurar a posição que você informou e aí sim ela vai falar qual é o valor que está dentro dele. Então, o que eu quero? Eu quero procurar esse código aqui dentro. Na hora que encontrar, eu quero falar qual é o produto que foi vendido. Então, na hora que encontrar, eu quero saber exatamente qual é a posição que o código está e aí sim retornar o valor correspondente na coluna de produto. Então, como que a gente faz isso com o índice? Vamos fazer da seguinte forma. Função índice, ó, abrimos aqui a função índice. A primeira coisa que eu preciso dizer é qual é a coluna que eu quero retornar.
Então, nesse caso, eu quero fazer o quê? Eu quero retornar o produto que foi vendido. Então, eu vou selecionar aqui a primeira coluna, olha só, primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo, para selecionar todo mundo, perfeito? Fiz isso, ponto e vírgula. O que eu quero fazer agora? Agora eu quero eu quero retornar o valor de produto quando eu encontrar a posição que eu queria procurar. Então, eu quero retornar aqui, nesse caso, qual foi o produto do código 93728. Como que eu sei qual é esse código? Eu sei que ele está na posição 85. Então, eu quero analisar toda essa coluna. Na hora que eu chegar na posição 85, que é onde esse código está, eu quero retornar qual é o valor. Então, aí, eu vou procurar agora, eu vou puxar o valor que está na coluna de CORRESP. Então, eu vou selecionar aqui ó, o valor 85, que foi o que nós procuramos. E agora, é só dar um Enter. Olha só. O produto que foi vendido foi um micro-ondas. Vou até procurar um que está aqui mais pertinho, ó, para facilitar aqui a leitura. Vamos pegar aqui um dos primeiros. Ó, vamos voltar aqui. Vou selecionar esse aqui, 15936, que é exatamente o primeiro. E olha só, deu micro-ondas. Se eu alternar aqui, ó, pro 92401, ele já apareceu o fogão e aí sucessivamente. Então, ele sempre vai analisar esse conjunto. Primeiro, eu procuro em qual posição o código que eu quero analisar está, e ele vai procurar. Na sequência, ele vai retornar a posição na coluna que você deseja. Então, nesse caso, não tem mais problema a informação estar à esquerda ou estar à direita. Vamos até fazer agora as duas em conjunto. Nós fizemos separado. Como que ficaria isso aqui em conjunto? Então, ele ficaria da seguinte forma, ó. Eu quero o quê? Eu quero retornar o produto, certo? Então, eu vou colocar aqui a função índice. Índice, o que é que eu quero retornar? Qual é a matriz? A matriz de produto vendido. Seleciona a primeira célula, Ctrl Shift para baixo para trazer todo mundo. F4 para travar. Ponto e vírgula. Qual que é o número da linha que eu quero puxar? Não sei. É o número da linha que tiver na correspondência, na função CORRESP. Então, já vou colocar aqui ó, a função CORRESP. Então, colocamos CORRESP, abrir parênteses. Qual que é o valor que eu quero procurar? Eu quero saber esse código, onde esse código está presente. Então, seleciono o código aqui, ponto e vírgula. Onde eu vou procurar esse código? Dentro da coluna de código de venda. Então, seleciono a primeira célula, Ctrl Shift para baixo. Selecionou todo mundo. F4 para travar novamente, ponto e vírgula 0, porque nós queremos procurar exatamente esse código. Então, eu quero olhar esse código exato e procurar dentro aqui da minha coluna para saber qual é a posição que ele está e aí sim retornar a posição na coluna de produto. Ponto importante, as duas colunas precisam começar exatamente no mesmo lugar. Então, ó, estou começando aqui em ambas dentro do cabeçalho, tá? Agora é só fecharmos os parênteses e dar um Enter. Olha só, retornou aqui o fogão. Se a gente alterar agora para outra posição, ele vai continuar retornando sempre a mesma informação. Então agora, com a função índice CORRESP, você tem alguns benefícios bem interessantes. A primeira grande vantagem que a gente tem dentro dessa função é a pesquisa da direita para a esquerda. Então lembra que na função PROC-V, a coluna precisa necessariamente estar à esquerda do valor que você está procurando? Nesse caso, não tem mais esse problema. Por quê? Porque ainda que você movimente ou ainda que você esteja para trás, não importa, porque você vai fazer a seleção da coluna exclusiva, não vai selecionar uma tabela como um todo, tá? Então, tem essa grande vantagem. Uma outra vantagem é que ela possui uma performance melhor, ela trava menos. Por quê? Porque ele vai procurar apenas em intervalos específicos, ele não vai tentar tabelar o seu material. Então, ela é bem mais performática do que o PROC-V. É claro que em casos pequenos como esse, você não vai sentir tanta diferença, mas se você estiver trabalhando com uma base muito grande, com muitas informações, muitas linhas, você vai notar o seu material muito mais performático. E por fim, mas não menos importante, não há risco de erro em caso de adições ou exclusões de colunas. Como assim? Vamos voltar aqui no nosso material e olha esse caso. Nós estamos aqui com o índice CORRESP, certo? Se eu adicionar aqui, ó, colunas, vou adicionar Ctrl+, Ctrl+, Ctrl+. Ctrl e mais é o atalho para adicionar colunas, tá? Adicionei várias colunas aqui dentro. Olha o meu índice CORRESP. Continua perfeito. Por quê? Porque eu selecionei uma coluna em específico. Eu não estou analisando tabela. Agora, olha só o que vai acontecer lá no PROC-V se eu fizer isso. Vou voltar aqui no PROC-V e eu estou aqui com a minha função, certo? Se eu vier aqui e adicionar uma coluna, olha o que acontece. Ele já dá um erro, ele já traz aqui 0.
Por quê? Porque a minha função ela está travada buscando uma posição, a posição de número 2. Então, como eu adicionei uma coluna e ela não é mais a segunda posição, agora ela é a terceira, esse cálculo aqui, essa operação já está inválida. Então, você teria que vir aqui manualmente, alterar para o número 3 e prontinho, retornar fogão. Do mesmo jeito, se agora eu excluir, botão direito, vamos excluir. Excluir, agora ele está retornando o número 2. Por quê? Porque agora ele está retornando o item e não mais a coluna de produto. Então, a função PROC-V, sempre que há adição ou exclusão de coluna, você precisa alterar suas informações para garantir que esteja puxando da informação correta. Já com o índice CORRESP, isso não acontece porque ele já está focando especificamente em uma coluna. Então, ainda que aconteçam manipulações em outras, elas não são afetadas. Então, no geral, a combinação índice CORRESP é muito melhor de ser utilizada em comparação à função PROC-V. Então, se você já utiliza, já sabe utilizar a função PROC-V, recomendo muito fortemente que você teste agora essa nova combinação para melhorar ainda mais seus materiais e torná-los ainda mais rápidos. Já me conta aqui se você sabia desses benefícios, quais são as vantagens que você acha mais interessante e eu te vejo na próxima. Um abraço e até mais!